Graça e paz, queridos irmãos, mais um domingo. Para nós, um domingo, às 16 horas. Mas para você, não importa o dia. Qualquer hora que você acesse esse canal, acessa esse canal, você pode estar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, de manhã, de noite. Você é muito bem-vindo para mais um tema, e um tema muito importante o de hoje, que é Cristo em mim. O que será que isso significa? Para você que é cristão, tem uma noção, mas até mesmo os cristãos, às vezes, têm dúvidas. O que significa Cristo em mim? Nós temos aqui na lateral do nosso ambiente um banner que fala assim: menos de mim, mais de Cristo em mim. E aí nós vamos ver o nosso lar transformado, as relações sociais transformadas, porque menos de mim, menos do meu egoísmo, da minha impulsividade, da minha falta de amor, falta de perdão, e mais de Cristo em nós. Então, quero saudar a todos, sejam todos muito bem-vindos. E nesta tarde nós temos dois professores, Emanuel e Cristirene, que também darão uma pequena palavra de saudação, e depois nós vamos orar, entregando esse estudo maravilhoso ao Senhor, e o Senhor há de falar aos nossos corações. Pode colocar uma pergunta, uma complementação, um testemunho nesta tarde de hoje. Tá certo? Então, Cris. Boa tarde a todos, boa tarde que estão assistindo, né? Boa tarde aos que estão aqui também. Eu desejo a paz do Senhor, né? E um dia, né? Um restante dia de bênção e de graça do Senhor, né? Que hoje seja proveitoso, né? Que a gente aprenda mais e mais, né? Com o que Cristo tem para a gente. Graça e paz a todos, meus irmãos. Que Deus nos dê uma ótima tarde, né? E continue falando nossos corações, né? Nesse momento. Muito bem. Nós somos da Igreja Batista Pérola dos Mares. A nossa igreja se localiza na rua Castro Alves, 228. Fácil de achar. Então, hoje nós temos esse tema na nossa Escola Bíblica Dinâmica. Mas nós temos muitas atividades para as crianças, para os adolescentes, para os jovens casais, para as pessoas experientes, área de ação social, área de educação bíblica, música, arte de uma maneira geral. E isso tudo nós queremos entregar a Deus agora. Qual é a sua missão no mundo? Se você ainda não sabe, busca o Senhor para que você seja mais feliz. E Cristo em mim tem muito a nos dizer sobre isso. Senhor, nosso Deus, muito obrigada por esta hora. Ajuda-nos a compreendermos mais e mais a Tua palavra, que saíamos daqui fortes, corajosos, sabedores que Tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito obrigada pelo Seu amor, pelo amor de Deus derramado na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo, e nós temos vida e vida plena. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Com vocês. Boa tarde. Primeiro eu vou confessar um pouco, né? Toda vez que a gente vê Jussara, que Jussara ataca, Jussara é vocês, a gente corre. Porque a gente sabe que ela vai dar alguma coisa para a gente fazer e a gente acaba correndo disso, mas quando ela consegue segurar a gente, né, Jussara? A gente também não tem como dizer não, né? Então, a gente está aqui para aprender, né? Não vou dizer ensinar, né? Porque Cristo é quem nos ensina, né? E o Espírito Santo de Deus que fala por nós. Amém. Né? E aí, hoje nós vamos estudar o capítulo de Colossenses 3, né? E o capítulo de Colossenses 3, ele é muito, muito vivo isso do Cristo em nós, né? Ele fala muito de mostrar para a gente se Cristo realmente, verdadeiramente está em nós, nós devemos seguir daquela forma, né?
ele mostra a importância de a gente alimentar a nossa mente em Cristo, né? E nas coisas que são de Deus, né? Essa passagem de Colossenses, Paulo exorta, né, aos colossenses sobre vencer uma batalha essa travada nas nossas mentes, né? Ele defende que nós podemos ocupar as nossas mentes com as coisas do Senhor, que devemos deixar de lado, né, deixar para trás práticas pecaminosas, né? Práticas que nos afastam de Deus, né? E desse modo devemos refletir, né? Nos revestir, na verdade, do comportamento de Cristo, né? Como povo escolhido e amado de Deus. Então, se nós somos servos de Deus, né, nós devemos ter uma mente de Cristo e nos revestir das coisas de Deus, né? E Paulo também fala, né, da questão de ensinar a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, né? Particular e social também, né? Que nos cercam, nas pessoas que nos cercam, né? Ele encerra também com conselhos também, vários conselhos cristãos, né? Que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? No nosso convívio com o irmão, no trabalho, na faculdade, entre filhos, né? Pai e filhos, né? E parentes. Então, é muito importante essa questão desses ensinamentos, né? Ensinamentos e conselho também, seguindo sempre a palavra de Deus, né? Muito importante isso. Aí o que Emmanuel falou, interessante, quando a gente estava estudando, aí ele lendo, ele falou assim, Paulo era um influenciador. Paulo era um influenciador. Aí falou, não existe hoje os influenciadores digitais? Então, Paulo, naquela época, ele já era um influenciador, mas um influenciador das coisas de Deus. Aí eu, é verdade, filho, agora estou copiando o que ele falou, né? Estou reproduzindo aqui, porque influenciador, ele nos incentiva a reproduzir aquilo que ele nos ensina, né? E nós também temos que ser influenciadores, né? Mas com exemplos, né? No nosso dia a dia, na nossa convivência. Isso. Nós sabemos que o contexto, né? Que do momento histórico, na verdade, que Paulo estava, né? Ele queria exortar, né, aos colossenses que eles morressem para Cristo de fato, né? E que eles entendessem, né, que Cristo havia morrido e ressuscitado e que nós, como servos de Cristo, também precisávamos morrer para Cristo, né? E viver com Cristo. Se temos parte na morte de Cristo, também teríamos parte na ressurreição de Cristo. E os colossenses não estavam vivendo isso, por isso que Paulo exorta o tempo todo, né, que eles deixassem as práticas pecaminosas, né, e vivessem uma vida com Cristo. Eles morressem de fato com Cristo, deixando o velho homem, deixando as velhas práticas para trás. O velho eu, né? É o velho eu. Com isso, né, ele confiava na obra consumada de Cristo e viver como aqueles que são nele, em vez de seguir os regulamentos religiosos, produzirá uma vida santa. Então, aquele que está com Cristo, né, não seguiria regulamentos religiosos humanos, mas viveria, né, produziria uma vida santa. Porque se a gente vive em Cristo, a gente precisa produzir essa vida santa. Interessante, Cristirene, quando você fala assim, não seguir uma vida religiosa. Eu acho muito bacana isso, porque algumas pessoas pensam que Cristo em mim, eu só ir à igreja, já marquei meu ponto. Não importa qual religião, já marquei meu ponto. Não posso faltar à igreja, né? Então, ele faz um alerta. E uma coisa interessante é que a religião, ela tem sofrido muita influência cultural. Então, você falou muito bem, a religião é humana. O religare, verdadeiramente, é uma busca de Deus. Religião quer dizer isso, busca de Deus. Mas as pessoas pegaram esse termo e agora usam para suas práticas particulares. E é diferente do que o apóstolo Paulo propõe em Colossenses, né? E justamente isso que você falou da cultura, né? E os colossenses viviam isso, uma cultura greco-romana, né? Greco-romana. E aí Paulo vem mostrando, não, tem que ser diferente, né? Se a gente está em Cristo, vive em Cristo, somos novas criaturas. Nova criatura. Né?
Os professores credos romanos e os judeus, às vezes, tinham uma segunda lista de vícios subordinados ou menos óbvios após a primeira lista, anunciando que estes também deveriam ser removidos. Em contraste com vícios mais óbvios de praticantes, principalmente pelos gentios, até mesmo os judeus lutaram com os pecados listados aqui. Ou seja, em Colossenses 3:1, versículo 17, de 1 a 17, 3:1 a 17, crítica de Paulo aos ascetismos, os ascetismos. É isso, Cris. Vamos lá. Ascetismo era justamente isso, né? É você ter aquela parte religiosa, né? E eles tinham uma lista daquilo que deveria fazer ou não. E Paulo critica isso, né? Que eles seguiam tanto a parte religiosa de fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e deixavam outras coisas que realmente, de fato, era para ser feito e não faziam, né? Perfeitamente. E aqui ele fala, né? Em Colossenses 3:1, né? Versículo 2. Portanto, né? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Buscai as coisas de cima. Imagina quantas regrinhas eles não estavam seguindo, não é? E aperfeiçoar também, né? Nas coisas de cima. É como a Jussara falou, né? Então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima. Então, o que seria os mandamentos, né? A vida, se espelhar na vida de Cristo aqui na Terra. Então seria, não é isso? Você vê que a gente viu no contexto até hoje, né? Imagina, naquele tempo, Paulo já exortava isso, né? E hoje, né? Que a gente vê que tanta gente se preocupa com tantas coisas, né? Coisas humanas, com tantas coisas do dia a dia, né? E acaba deixando de buscar, né? De estar indo atrás, de estar buscando espiritualmente as coisas que são de Deus. Pode falar, Elias. O que você falou uma coisa aí, no passado, e o que está acontecendo também nos dias de hoje. A gente vê as pessoas hoje não estão buscando as coisas do céu, de cima. As pessoas estão buscando as coisas terrenas. A gente olha também a questão o modo da mudança de pregação. A pregação hoje prega prosperidade, como a gente sempre bate aqui na tecla, prega cura, né? Prega libertação, porque eu sei que quando eu aceito Cristo, eu sou liberto. Eu estou liberto, né? A cura, mas as pessoas não querem buscar o Deus da cura. As pessoas não querem buscar o Deus que proporciona tudo isso para nós. Ou seja, às vezes eu fico assim, analisando alguns tipos de cristão, não abrangendo também a todos, né? Que a gente não pode se generalizar, que quando a gente olha a história de Israel, quando sai do Egito e vai para a Terra Prometida, eles têm a saudade de voltar novamente para o Egito. Às vezes eu fico olhando aqui certo tipo de cristão que às vezes ele não quer ir para o lugar onde Cristo nos prometeu, mas quer continuar aqui. Aqui, se servindo das coisas que o mundo, né, em si proporciona. Né? E a Bíblia fala bem claro, né? Buscar primeiro o reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Só que eles querem buscar primeiro as coisas daqui. E por último, e olhe lá, que por último, buscar o reino de Deus. Ou seja, querem a cura, mas não querem Deus. Né? Querem a felicidade, mas não querem o que proporciona a felicidade. É o que eu fico assim, analisando em Romanos, né? Na parte de Romanos, quando ele fala, né? Logo no início, acho que é Romanos, primeiro é Romanos, acho que capítulo 2, capítulo 1, acho que a partir... Quando ele fala das questões do homossexualismo, é isso aquilo, né? Que ele fala que conheceu a Deus, né? Mas rejeitou a Deus. O que eu fico imaginando é o seguinte, que eles sabem que é Deus, mas ele fala assim mesmo, não, eu sei que o Senhor é Deus, mas eu te rejeito. Eu quero isso aqui. Pronto. E não vai ter desculpa. Isso. E a gente vive num mundo, né, hoje em dia, onde as pessoas elas não querem viver a totalidade de Cristo. Né? Elas querem aquilo que for bom para si.
né? A gente vive num mundo onde é ditado constantemente uma doutrina de constrativistas, onde você não pode constranger o outro, né? E aí você não pode dizer para o outro, né, que Cristo liberta, que a pessoa está pecando. Isso é errado. Nós devemos pregar o tempo todo Cristo, para que Cristo viva em nós. Se é menos de nós e mais de Cristo em nós, a gente precisa anunciar o pecado, dizer, é pecado, é errado, é errado. O que eu fico analisando, outro dia eu estava até numa mensagem que eu tive aqui, que muitas pessoas, às vezes, acham que aquilo que a gente fala sobre o céu, sobre a nova terra, acha que isso é uma utopia, né? Algo imaginário. Mas o que ele acha que a realidade dele é aqui. Como muita gente fala, o inferno ele é aqui. Não sei onde é o inferno. Eu sei que ele existe. Como se o inferno existe, eu sei também que o céu existe. Eu sei que o céu existe. Então eu tenho que crer naquilo que Jesus falou. Vou preparar lugar para vós. Então a minha convicção, a minha fé é essa aí. Porque essa vida nesse mundo aqui, para mim, a vida que eu creio é aquela em Cristo Jesus. Essa colocação do ascetismo é interessante, que ele está presente aí nos nossos dias, né? O pessoal achando que, não, se eu deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, então eu expresso minha religiosidade e com isso eu estou bem, né? Quando isso não resolve. Paulo já dizia isso naquele tempo e hoje em dia está presente, isso com certeza no nosso dia a dia, com toda a certeza absoluta, né? Agora, o que ele tem que fazer? O que deve acontecer com o tema aqui, Cristo em mim? O Cristo em mim vai trazer como resultado aquilo que, salvo engano, Francisco de Assis já disse: pregue o tempo todo. Se necessário, use palavras. Ou seja, a vida tem que ser a pregação. Se necessário for, fale alguma coisa, mas a sua vida é a pregação o tempo todo. Então, diz, pregue o tempo todo. Se necessário, use palavras. Então, aí não tem ascetismo, não precisa dizer que eu faço isso, faço aquilo, faço não sei o quê. Isso, né? É como diz o ditado, né? A Bíblia que o mundo olha, não é essa Bíblia, mas a Bíblia é nós. Perfeitamente. E no próprio Colossenses, eu acho que vocês vão chegar lá também, fala como nós devemos nos revestir para mostrar isso que Elias e Arno falaram, né? Que eu não preciso nem ficar dizendo as coisas, mas Cristo está em mim de tal maneira que a minha prática reflete. Então, tem um versículo aí de Colossenses que fala que nós devemos nos revestir, então, de quê? Para esse Cristo estar em nós. Né? Já sabemos, né, Cris e Emanuel, que não são regrinhas religiosas. Pode tirar o cavalinho da chuva, porque não é isso. Isso pode, isso não pode, é assim que tem que ser. Não, ceia só no primeiro domingo, se não for no primeiro domingo. Aí começa, né? Corte de cabelo, estilo de roupa. Aí começam as regrinhas, né? E a gente fica tão sobrecarregado com essas regras. Então, a gente já sabe, nesse primeiro ponto, que não são regrinhas. E é o que Paulo falava também, né? Quando os gentios que aceitavam Jesus e os judeus queriam impor determinadas regras, como o caso da circuncisão, que eram o que Paulo chama de fardo, né? Pesado, que não colocasse esses fardos pesados em cima desses gentios que estavam aceitando. Então, hoje em dia, ainda hoje, né, a gente vê muitas religiões colocando fardos pesados, né, no outro. E, às vezes, a própria pessoa se coloca determinados fardos pesados, mas para não submeter, né, não se submeter às coisas de Deus. Aí fica colocando... Interessante que eu fui para um velório, né, e aí, quando chegou lá, um velório de uma determinada religião, você vê a história de vida de todas aquelas pessoas. E aí, a pessoa, durante sua trajetória de vida toda, fez um monte de coisa errada. Quando já vai chegando no fim dos dias, aí se apega àquela religião, aí só que, de que forma? Faz um benefício aqui, faz um benefício ali, né? Ajuda uma pessoa aqui, ajuda uma ali, achando que isso vai fazer o quê? Vai tirar toda a culpa, né? Todo o erro, todo o pecado que ele cometeu, vai ser apagado
sem ele pedir perdão, porque ele fez esse benefício, né? E alguns ainda diziam assim, não sei se um dia eu precisarei pedir perdão a A, a X ou a B. Quer dizer, se ele fala isso porque ele sabe, tem consciência de que ele fez algo contra A, X e B. Mas é importante eu sair daqui em paz. Quer dizer, a gente percebe que muitos hoje em dia não querem se submeter a Cristo, às coisas de Cristo. Né? Porque quando você vê e você viver verdadeiramente Cristo em você, você precisa abrir mão de muita coisa. Né? E uma das primeiras coisas é abrir mão do seu eu. Deixar o seu eu de fora nessa história para que Cristo reine em você. Interessante que antes da gente ir para esse velório, não foi? Ele estava conversando com a pessoa, falou, essas coisas que não estão mais funcionando, não é melhor você se desfazer, não. Não, eu vou fazer. E a gente foi para esse velório, não foi? E aí, quando a gente acabou de sair do velório, ele falou assim, aqui acaba tudo, né? Interessante que o padre falou assim, não adianta você agora botar um trio elétrico, não adianta agora você botar um trio elétrico, fazer festa, que a pessoa não vai ouvir. Né? E aí, ele falou assim, ficou uma lição, né? Aqui acaba tudo. Mas em poucos minutos se percebeu que só foi sair daquele ambiente e já esqueceu que continuou fazendo a mesma linha de pensamento, continuou. Então, meu irmão, a gente precisa muito ouvir a palavra de Deus, muito mesmo. E quanto tem pessoas que usam a própria palavra de Deus, né, para auto se fazer, para sustentar o seu ego, aí é mais complicado ainda. E aí é o que Paulo fala, né, em Colossenses 3:3, que nós devemos viver uma vida em Cristo. Ele fala assim, porque já sois mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? E muitos não querem viver essa vida em Cristo, né? A base desses mandamentos, né, é a união dos crentes com Cristo. Escondida, significa, né? Isso significa que Deus completou totalmente a sua ação do passado, né, com resultados permanentes. Que resultado permanente é esse? A salvação, através de Cristo Jesus. Né? No versículo 4, né, ele fala sobre a aspiração de Cristo. Quando Cristo, né, que é a nossa vida, aparecer, então nós também apareceremos com Ele em glória. Né? Então, se a nossa vida está em Cristo, quando Cristo se revelar em nós, né, a glória de Cristo irá refletir em nossas vidas. E as pessoas precisam ver isso, né, precisam ver essa glória de Cristo refletida em nós. Então, vamos viver uma vida, né, baseada em Cristo. Para não acontecer, não vou esperar Cristo voltar para que essa vida de Cristo se manifeste em mim. Não, tem que ser agora, tem que ser hoje. Né? Não é esperar para o amanhã ou daqui a muitos anos. Tem muita gente que fala assim, não vou aceitar Jesus agora, não, amanhã eu aceito. Porque está cedo, né? Porque está cedo, amanhã eu aceito. Está cedo. E a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu preciso viver todos os dias, né, um dia com Cristo, em Cristo. E Cristo esteja em nós todos os dias. Hoje, Cristo habita na mão direita de Deus, o Pai, no céu, e está oculto nos olhos dos que vivem na terra. Em algum momento no futuro, ele irá aparecer na plenitude da sua glória. Quando isso acontecer, os cristãos também serão manifestados em glória com ele. Né? Colossenses 3:5 fala, mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria. Nós devemos mortificar. Aí vai mortificar o quê? É matar essas coisas na gente. Deve ser matar todos os dias. Nós precisamos estar em constante oração para que isso saia de nós. Né? Senhor, se isso acontece comigo, Senhor, retira isso de mim. Né? Às vezes, principalmente a gente que é mãe, às vezes a gente se pega gritando com a criança. Aí, Senhor, a gente para assim, oh meu Deus, tira isso de mim. Me ajuda para quando chegar naquele extremo, no limite, eu não grite. Aí eu fico dizendo assim, se com os outros da rua, se quando a gente está ali o tempo todo na sala de aula,
com um bocado de pessoas, com cada um com um pensamento diferente. Né? A gente não consegue agir dessa forma porque em casa eu não ajo da mesma forma. E às vezes a gente consegue compreender o próximo, mas não consegue compreender os de casa, né? E às Os vezes, de perto. eu tenho uma brincadeira que quando eu vejo ela fazendo isso, eu falo, cadê a humildade? Aí ela dá risada. Filha, cadê a humildade, filha? Aí ela fica E aí ela, na hora daquele... Até vice-versa. Às vezes, quando eu estou falando assim com o menino, ela vem, filho, cadê a humildade? Aí é aquele stop assim para a gente, né, parar para poder ver o que está fazendo. E a gente... Não, fica. Pode deixar. A gente entendeu que a cada dia da nossa vida, como a Bíblia fala, né? A cada manhã a misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas. Mas também a cada dia há uma luta nas nossas vidas. Que a gente tem também que lutar e vencer essas lutas. Vencer essas lutas. Não é fácil, não é fácil mesmo, não. É interessante que essa questão de escondido em Cristo, aí eu fico pensando que a gente está muito longe daquilo que deveria ser, né? Porque se eu estou escondido em Cristo, quem aparece é Ele. E quantas vezes eu apareço? É verdade. Quantas vezes, né? A gente aparece e Cristo não aparece. É o que Elias falou na estante também sobre isso, né? Sobre a gente não precisar abrir a boca para falar. É a pessoa olhar para você e ver Cristo. E quando isso acontece, que a pessoa olha para você e vê Cristo, é porque você está escondido em Cristo. Aconteceu uma coisa essa semana que eu fiquei mal, porque eu falei assim, não, vou deixar na mão de Deus, mas aquilo por dentro de mim estava me pedindo que eu fizesse algo em relação ao assunto. E eu fiquei, e aí não estava conseguindo dormir, veio um dia, outro dia, eu falei, Senhor, vou deixar em sua mão, mas a minha vontade era de chegar e falar, e Cristo, Emanuel vai orar, deixa na mão de Deus. E quando passou uma semana, começou a vir a resposta. Não era a resposta que eu ia desejar para aquela situação, mas o meu silêncio e a vontade de deixar na mão de Deus, que para mim foi tão complicado, porque a minha vontade era falar, era desbravejar, como ser humano que sou. E Deus foi respondendo, e Cristo falou, tá vendo você? Mas eu falei, não, filho, não vai passar assim, eu tenho que... Ou seja, o meu eu, que está sempre me empurrando a fazer, a querer fazer, né? Claro que não ia ser um negócio de extremo, né? Mas ia gerar uma confusão desnecessária, né? Um problema familiar. E Deus foi amostrando, e engraçado que ontem a gente foi parar lá num velório. Engraçado, a gente foi visitar e a pessoa, não, você me leva lá nesse velório? Eu falei, a gente vai. Aí a gente levou e lá a gente Mas Deus começou a falar, tá vendo? Tá vendo que não vale a pena? Tá vendo que não vale a pena isso? Tá vendo que não vale a pena aquilo? E foi... A gente até ali viu o trabalhar de Deus. Isso mesmo, é isso mesmo. É difícil, né? Principalmente quando a gente vê que foi injustiçado. Dá uma vontade de se defender, né? Mas tem um texto que fala, vença calado. Né? Cristo ficou calado. Com toda a injustiça, com toda a perversidade, ele ficou calado. Então, Cristo em mim não é brincadeira não, né? A gente tem que estar todo dia buscando, né? É o que a gente vê, né? Vai ver daqui a pouco, né? Com relação a mais adiante, os versículos mais adiante, né? Ele tinha problema dele, foi familiar, e se ele não tem uma pessoa do lado que tivesse um entendimento de Deus para orientar, e quando ele vou dizer, você não vai dizer nada, você vai se calar, deixa que Deus vai agir, né? Então, muitas vezes a gente pode ser essa pessoa que pode aconselhar aquele que precisa, né, no momento que precisa. E então a gente também às vezes tem que deixar o nosso eu de lado, né? Que se eu pudesse, não, vai lá, garguela ele, não, mas pega ele pelo pescoço, né? Mas não, eu não. Deus não erra, Deus não falha.
coloca na mão de Deus. Segura isso aí no seu coração, entrega a Deus, né? E vai para frente, deixa que as coisas vão acontecer. E a gente vê o que é que Deus faz e como Deus faz, né? E a gente olha, né? O nosso eu faz com que a gente queira fazer algo, se precipitar em algumas coisas. E fora ainda o trabalho do inimigo, pela influência de alguém que chega para você, não, rapaz, você tem que fazer isso mesmo e acabou. Se eu fosse, eu fazia isso. E aí pronto. É o ato de se defender, né? Que ia gerar algo pior ainda. Era um ato que eu ia me defender. Eu tenho que me defender. Às vezes eu digo, filha, a gente precisa se defender. Porque acontece a primeira, a segunda e a terceira, aí, meu amigo, só Jesus mesmo. E é o que Paulo lista, né? Justamente essas listas aí de vícios, né? Que nós estamos tendentes a nos inclinar, né? Justamente esse tipo de vício que Paulo lista, né? Que a gente precisa tirar esses vícios do velho homem, né? Se revestir das coisas de Deus. Velhos hábitos, né? A descontinuidade dos velhos hábitos. Isso. Em Colossenses 3,6 fala, né, da questão da ira de Deus, né? E em Colossenses 3,7 a descontinuidade dos velhos hábitos. E no versículo 7, né? Nas quais também andastes em outros tempos, quando viveis nela, né? Quando viveis nelas, enfatiza a descontinuidade entre a vida de antes e a vida de agora, né? No caso nosso, é a vida cristã. Então, não tem como, a gente não pode, a partir do momento que aceitou Cristo, nós temos que se revestir da palavra de Deus, se revestir e das suas promessas também, né? E é interessante isso que a Emanuel falou, porque a gente tem que ficar muito atento. Porque, assim, tem o caso de, eu aceitei a Cristo, eu preciso mudar. E aquele que já nasceu no Evangelho? Às vezes acha que não precisa mudar, porque já estou em Cristo, né? E, às vezes, você não consegue deixar Deus te moldar, Deus te usar, né? Quer falar, Elias? Pode falar. Você falou uma coisa interessante aí. Quando a gente está no mundo, nós somos escravos. Mas obedecemos as coisas do mundo. Mas obedecemos a Constituição do mundo quando estamos no mundo. Mas quando passamos a aceitar Cristo, nós somos outro tipo de cidadão. Então a Constituição que a gente tem que obedecer é a Constituição do céu. E referente às pessoas que às vezes assim mesmo nasceu no Evangelho, mas ela sabe que ela nasceu no Evangelho, mas também está no mundo. Ela tem que todo dia também se moldar, porque o mundo, ele faz de tudo para que as pessoas venham se contaminar, e se contamina. Se contamina. Né? Nós não somos perfeitos. Nós somos também seres humanos, como o Manuel falou no instante, e nós também erramos. E nascemos no pecado, né? Nascemos no pecado. Os que nasceram na igreja ou fora da igreja somos todos pecadores. E outra coisa, quando nasce no Evangelho, mesmo quando nasce numa família cristã, ela tem que decidir a Cristo. Ela tem que confessar a Cristo. Uma certa pessoa fez uma brincadeira comigo. Eu disse, eu não sou do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Aí ela falou assim, você é ET? Eu falei, não. Eu estou aqui nesse mundo, mas eu não faço as coisas desse mundo. Entendeu? Então a vida cristã é isso. Você está aqui. Às vezes falar, o mundo é do maligno. Né? Mas eu acredito muito que a gente tem que fazer segundo a vontade de Deus. Né? A gente tem uma opção para isso. Não é isso? E essa questão que o Cris falou também, assim, já que a gente está no Evangelho, é que às vezes a gente vai para a igreja, aí eu vou falar um pouco de mim. Eu tinha muito medo, eu ia mais para a igreja porque eu não queria ir para o inferno. Não, eu vou para a igreja porque eu não quero ir para o inferno, sem saber eu que tenho um céu que é melhor que o inferno. Então a linha de raciocínio qual era? Não, eu vou para a igreja porque eu não quero ir para o inferno. Né? Porque minha mãe dizia, não, meu filho, vá, porque senão, né, você vai para o inferno. Então, aí eu acabei criando esse jugo, né? E, na verdade, ela falou, não, meu filho, vai para a igreja porque Deus é bom e o céu é bom e a gente vai estar lá com Cristo, vamos andar na rua de ouro, entendeu? Então, mas minha criação não foi essa, foi assim, vai para a igreja, senão você vai para o inferno. Quem não vai para a igreja, você vai para
Interessante que eu conversando com a Irene, né? Aí falando das coisas do céu, que eu não falo para os meus filhos. Eu não tenho essa demagogia de falar das coisas do inferno, porque eu acho que eu preciso falar e que eles precisam conhecer o que Elias falou da constituição do céu, daquilo que está nos céus. Daí eu falando do céu, ela, poxa, mãe, eu quero ir para lá agora. Eu disse, mas para ir para lá precisa morrer. Aí ela falou, é para morrer? Eu digo, ou você morre agora, ou você espera Cristo voltar, quem sabe daqui para amanhã, eu não sei quando Jesus volte. Então se é para morrer agora, eu espero. Aí ela como criança, né, falou, não, mas já que é para morrer agora, eu espero. Essa colocação que Emmanuel fez aí, é interessante que isso não está só numa determinada igreja, isso se encontra também em várias outras, inclusive da nossa linhagem, né? Eu já encontrei pessoas com muita preocupação. Meu filho está fora da igreja. E se ele sofrer um acidente e morrer, como é que vai ser? Ou seja, ele estava fora do hall de membros da igreja. Por qualquer razão havia sido retirado do hall de membros da igreja. E não tinha voltado ainda. E a mãe preocupada com o meu filho que está fora do hall de membros da igreja. Que se acontecer uma fatalidade com ele, como é que ele vai ser? Então, você atribui também a estar na igreja a salvação, né? E é o coração que Deus vê, né? É o coração que o Senhor sonda, né? Então, não é a igreja que vai fazer a gente ir ou não para o inferno, mas a nossa fé em Jesus Cristo, se sim ou não, né? Então, a igreja é um local de comunhão, de crescermos na palavra, mas não que a igreja é ela que vai dizer quem vai e quem não vai. Só quem sabe é o Senhor. Em Colossenses 3,8 fala, né? Remova da tua vida todo o pecado, né? No versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, né? Da cólera, né? Da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena, da vossa boca, aí, ó, né? Despojai-vos significa literalmente tirar, remover, né? Algumas coisas. E isso aí é tão complicado, essa questão de tirar. Aí eu lembro de um irmão que um conhecido que sempre foi para a igreja, mas ele nunca largava o cigarro. Ele não conseguia largar o cigarro, né? Então tem gente que consegue, tem outros que tem que pedir muita direção de Deus para que isso aconteça. Eu acho que isso é com o tempo também, né? Tipo, eu não vou beber mais. E às vezes, né, ele pode estar mentindo para si próprio, né, em vez de pedir a direção de Deus para que isso venha acontecendo gradativamente. E ele dizia, não, eu não sei o que é, meu cigarro eu não consigo, né? E, né, e assim até hoje eu não tive mais contato com ele, não sei nem que... Mas essa questão, tirar, né, remover, né? É possível que seja um lembrete da metáfora, né, da mudança de roupa, típica de Paulo, Romanos 13:12. Ou seja, quando você serve a Deus, né, você busca a Deus, você tem que vestir outra roupa. E aí eu lembrei até da pregação do pastor, né? E depois se revestir da couraça, né? Se revestir de várias ferramentas, né, que a Bíblia nos ensina. Todos os versículos que aqui listados estão relacionados às atitudes que destroem os relacionamentos interpessoais. Esse aí é complicado, muito complicado. Aí você vê, né? É algo, né, que Paulo falava, né, para os colossenses que estavam acabando o relacionamento entre eles, né? Toda a ira. Aí, como o Emanuel falou, né, que ele tinha vontade de dizer algo, mas aí, quando eu falei com ele, ele, não, é verdade, vou deixar que Deus age. Então, ele não deixou que a ira, né, a cólera, chegasse até o coração dele. Com a própria palavra diz, né? Irei, mas não pequeis. Não é dizer que não pode, a gente vai se irar, mas não pode deixar aquilo tomar conta de nós. Isso, exatamente, não pode deixar a mão fechar.
Sei não, viu? Que tem gente com a mão aberta também, vai, viu, meu irmão? Nem a mão aberta. Bota a mão para trás. A marca ficou, a marca A ficou. marca ficou. Em Colossenses, né, de 9 a 10, né, ele fala sobre modificar, né, todas as vestes. Aí fala no 9, não imiteis uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Seus feitos. Isso. Aí o 10 fala, e vos vestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A metáfora da mudança de roupa fala de uma alteração visível de comportamento cristão, né? Aí a gente fala, você tinha um comportamento, você andava de um jeito, agia de uma forma. Você deve se vestir do novo homem, né? Tirar o velho homem, o velho comportamento, né? E agir com um novo comportamento. Por quê? Porque você, a partir de agora, você entende. Você tem o conhecimento de quem te criou e você se torna imagem daquele que o criou. Essa metáfora é muito interessante e é fácil de entender. Você pega, por exemplo, Elias, você usa macacão no seu trabalho? O que é que você Roupa usa? de Roupa normal? serviço. EPI, no caso. Normalmente quem trabalha em indústria, né? EPI Que bota aqueles macacões. É né? indústria, O mecânico, vamos supor que o Mecânico, é. ele está trabalhando o dia todo na oficina, usa aquele macacão, aquilo naturalmente não fica muito limpo. Aí o que ele faz? Ele tira aquele macacão, toma um banho e veste outra roupa. Essa é a ideia. Então ele usa essa questão da vestimenta do trabalho, né? Como a velha vida, para se revestir de uma nova, né? De um banho tomado e uma nova vida. Essa metáfora é muito interessante, aplicada à vida cristã, pregressa para uma nova vida com Cristo a partir de agora. Mas isso aí também me lembrou muito quando, no casamento mesmo, agora falando entre casal, tem muitas coisas, atitudes que a gente faz no dia a dia, que um vai sinalizando para o outro, ó, não achei legal isso. E, na verdade, não consegue tirar de uma hora para outra. Entendeu? Então, tem muita coisa que às vezes acontecia comigo e com Cris, tanto quanto quando eu ia visitar a família dela, ou quando ela ia visitar a minha, tinha coisa que eu dizia, ó, eu não gostei disso. E não saía de uma hora para outra. O comportamento, né? Então, isso aí também serve também para mudanças de atitudes, né? Que é devagar, não é um processo, né? Que você não tem como tirar da hora para outra, porque às vezes é um hábito, um processo, é um hábito que você já tem, que você vivia com seus pais, né? E aí você acha que no âmbito do casamento, às vezes você quer continuar, né? Então tinha uma coisa que meu pai fazia mesmo, que eu falei, quando eu casar eu também vou seguir a mesma coisa. Engraçado, eu encontrei uma que não suporta. E ele, né? E eu falei, meu Deus, e agora? E agora para tirar como é que chama? Esse hábito, né? Esse hábito é complicado. E não foi meses, não. Foi anos. E ela dizendo, ó, você ainda não. Você ainda... E aí, para você dizer ao seu eu que está errado, que uma coisa que já está viciada há anos e anos, é muito difícil. É o caso lá em casa. Lá em casa eu chego da rua, pego a camisa, tiro a camisa e jogo na cadeira. É um hábito. E não consigo tirar. Por mais que eu tomo reclamação, que eu tomo mesmo, mas eu tiro no momento, mas no outro dia eu chego lá de novo. E é justamente isso, né, que foi falado aqui. É o novo eu substituindo o velho eu, né? E, ao mesmo tempo, uma continuidade, né, que deve ser renovada todos os dias. Isso até o fim, né, até a volta de Cristo. Nós devemos estar nos renovando. Esse novo eu, a cada dia, é um processo contínuo, né? Como foi dito aqui. Né? A referência ao novo homem se aplica a indivíduos, mas também tem um sentido corporativo de relacionamento de corpo de Cristo,
Quando Paulo falava isso, ele não falava só para o indivíduo, mas também se isso funcionar, se botar isso em prática, todo o corpo de Cristo funciona perfeitamente, né? Fantástico isso, né? Interessante, quem trabalha na indústria sabe. Quem mais se acidenta são os mais experientes. Ou seja, Exatamente. já colocou no coração que sabe, já tem anos e anos, né? Então, às vezes também tem que tomar muito cuidado com essa questão. Já tenho 10 anos de igreja. Já tenho 20 anos de igreja. Às vezes eu comento com o Cris, eu queria começar hoje. Porque quando tudo que você começa no início, você tem o maior o quê? Você tem o maior cuidado, né? E lá na empresa eu sempre via quem foi que se acidentou. Tinha 15 anos, 10 anos. Mas fulano, aquele que era o exemplo, mas sabe o que é isso? Às vezes a gente se acomoda. A autoconfiança, o eu, de eu ser, de eu estar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Isso pode florar e você não perceber, né? Eu já trabalhei na indústria e eu já via muita essa questão. E teve pessoas lá bem mais velhas do que eu mesmo que trabalhava na indústria. Tem uma pessoa trabalhando com sem luva e eu cheguei e falei para ela. A pessoa, rapaz, eu tenho X anos aqui dentro, sempre trabalhei desse jeito, nunca aconteceu nada. É a resposta que a gente ouve. E aí é uma boa aplicação, né? Eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho 15. Mas se tem algo que no estudo da palavra de Deus ninguém recebe diploma, não é? Que a gente tem que aprender todo dia. E todo dia a gente erra. Não é verdade? Então, não tem isso de 10, 15, 20. É todo dia, menos de mim, mais de Cristo em mim. E isso a gente tem que entender que os nossos atos e as nossas atitudes não refletem só na gente. Vai refletir na nossa igreja, no nosso corpo de Cristo. Zé, pode falar. Um ponto que Manuel citou, a questão do acidente aí, geralmente é a questão do medo. As pessoas não costumam ter medo quando passa por alguma situação por determinadas vezes. E temos que ter medo, né? O medo nos traz segurança. Se a gente está a uma determinada altura e a gente tem medo de cair, a gente vai procurar uma segurança maior. Né? É a questão do medo de errar. Se a gente sabe que se a gente fazer algo que não é das doutrinas do Senhor, aquilo vai trazer uma consequência para a gente. A gente tem que ter medo daquela consequência. Com isso, a gente não vai errar. É o exemplo da pessoa fazer um andaime, né, e mandar testar, né? Para ver se vai cair. Aí manda o João. Porque alguém não sobe em altura. Aqui tem de tudo, viu, meus irmãos? Vocês que estão nos ouvindo de casa. É um recadinho aqui para o irmão que tem medo de altura. Amém. Mas ele está até melhor. E é por isso que ele não cai, porque ele não sobe. Verdade. E Paulo vem falando, né? Além de ele falar tudo isso, ele vem falando para os irmãos, aí ele vem, não, mas Cristo é a supremacia da igreja, né? E o versículo 11 fala, onde não há grego, nem judeus, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo Amém. deve ser tudo em todos, né? Cristo em mim, né? Então, Cristo é tudo em todos. Por isso que a gente tem que viver uma vida em Cristo. Bom. Cristo ele tem que ser a supremacia em toda a nossa vida. Agora, tem uma coisa muito complicada aí. Cristo não é o cristianismo no sentido assim, eu sou cristão. É a vida de Cristo mesmo, com os sofrimentos, com a humilhação, com o perdão, com a paciência. Porque, infelizmente, o cristianismo se desenvolveu no decorrer da história, mas eu tenho minha dúvida se Cristo estava nas pessoas. Porque mataram em nome de Deus, guerrearam em nome de Deus, usurparam o poder em nome de Deus. Então, podiam ser cristãos religiosos, mas Cristo verdadeiramente estava neles? É uma pergunta, Cristo está em mim de verdade? Eu já tirei a minha roupa velha e estou cada dia colocando, né, mais, como diz Emmanuel, mudando, né, as vestes para as vestes do perdão,
da bondade, da generosidade. Porque Cristo podia ter mandado anjos do céu e passado fogo em todo mundo. Calado estava, calado ficou, obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Então, Cristo veio trazer paz. Como é que um cristão ira facilmente? Como é que um cristão, por qualquer coisa, quer bater no outro? Não é? Agora, eu entendo quando Emmanuel fala, a gente tem que tomar posição, sim, mas de preferência não na hora da raiva. Deixa passar e depois vai dialogar. Olha, eu não fiquei satisfeito, eu não gostei. Mas aí você já está de coração calmo, puro, aí a coisa funciona melhor. Às vezes eu falo, às vezes eu comento com o Cris, Cristo está em mim ou eu estou usando Cristo para mim? Tem que ver isso também. Às Às vezes a pessoa quer usar Cristo como um objeto. Às vezes eu vejo aquele pessoal, né, que para vender as coisas, às vezes eu fico observando, aí o cara, não, porque Deus, aí faz a propaganda, fala de Deus, fala aquela coisa toda, depois vem oferecendo alguma coisa, né? Então, às vezes a gente... Ele está usando o Cristo como marketing. Ele está usando Cristo como marketing. Então, a gente sente, né? A gente sente, não são todos, mas a gente dá para perceber, fica bem escancarado isso. Em Colossenses 3:12, né, ele fala sobre os eleitos de Deus, né? E o que os eleitos de Deus, para ser eleito, como ele precisa ser, né? O que ele precisa fazer. E Paulo fala que o eleito de Deus, ele precisa se revestir, né? Pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É o que Jussara falou no instante aqui, né? Que eu tenho que fazer, mas com mansidão, com humildade, né? Porque se Cristo está em mim, se eu sou eleita de Deus, eu preciso agir como Cristo age, né? Não como eu quero agir, né? Não como meu próprio eu. Depois de mandar os cristãos abandonarem o comportamento humano, Paulo dá uma série de mandamentos positivos sobre revestivos do comportamento digno do povo de Deus, né? Que eu falei mansidão, longanimidade, né? Bondade, humildade, misericórdia, né? Que nós somos os santos amados de Deus e devemos agir dessa forma com os outros também. Se Deus age assim com a gente, porque a gente não pode agir, né? Como eu sempre falo lá, essa semana as meninas uma aluna estava zangada e falou assim: eu não perdoo a pessoa. Aí eu disse: interessante. E quando você ora, que você diz: Senhor, perdoa-nos, assim como eu perdoo. Se eu não perdoo, então Deus não vai me perdoar. Porque se eu digo para Deus que é para Deus fazer assim como eu faço, como é que Deus vai me perdoar? Se eu não digo que eu não perdoo. Então a gente não pode ser assim. Você não quer ser perdoada por Deus? Porque você não pode perdoar o outro. Ela ficou olhando assim, mas eu digo, aprenda, peça a Deus. Você não sabe perdoar, não? Peça a Deus, Senhor, me ensine a perdoar. Porque tudo aquilo que a gente pede a Deus em oração, crendo, nós recebemos. E às vezes não é só pedir bens, não. Ah, Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa. Não, às vezes coisas simples. Ah, eu não sei amar, me ensine a amar. Eu não sei perdoar, me ensine a perdoar. Né? Senhor, eu sou muito agressivo, me dê mansidão. Deus vai lhe ensinar, né? Porque Deus é bom, compassivo, misericordioso, né? E aquilo que a gente pede a Deus com o coração voltado para as coisas de Deus, a gente recebe. Estava lendo em Colossenses 3:13, né? Que fala assim: perdoais uns aos outros. E no versículo 3 fala: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vos também. Agora, eu estava analisando essa questão na pandemia, né? Que todo mundo estava no maior pânico, né? Então as pessoas estavam praticamente no desespero, né? Ninguém tinha certeza de nada, né? Então imagine você perdoar. Às vezes você não sabe que a pessoa estava doente, a pessoa vai lhe magoar, você não sabe que aquela pessoa está doente, como é que você vai perdoar? Se você também está doente também. E foram várias pessoas doentes. Imagine como é que eu vou perdoar, eu estou doente. Tem um parente doente também.
aí cria alguma situação, como é que eu vou perdoar ele se eu também estou doente? Então, nunca ia haver esse perdão. Ela estava doente, precisava de quê? De um apoio, de um perdão. Eu também estava doente, estava em busca também de apoio. Então, como é que eu ia conseguir perdoar uns aos outros? Como é que era? Naquele momento, um ia ter a capacidade de um entender o outro. Então, foi muito complicado essa questão na pandemia também. Em Colossenses 3,15 fala a importância da gratidão, né? No versículo 15, é a paz de Deus que domine em vossos corações. Nos vossos corações, para o qual também foste chamado em um corpo. E ter sede de quê? Sede de gratidão, né? De agradecimento, de estar agradecendo a Deus, né? A paz que Cristo traz deve governar o coração dos cristãos. Está em Romanos 8, versículo 6. Ter sede de agradecimento, né? Eclesiastes. Isso, em Eclesiastes 16, né? Ele exorta justamente isso. Ele fala justamente isso sobre a palavra de Cristo que deve habitar em nós, né? E o versículo diz que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vossos corações ao Senhor. E fala justamente sobre isso. Aí, essa semana, a Manuel falou assim, que contou um sonho, mandou uma foto de um carro para uma pessoa, um irmão. E o irmão foi e falou para ele, é disso que você precisa? Você deve fazer isso, isso e isso. Aí ele pegou e falou, Cris, eu digo, matador de sonho. Então, admoestar uns aos outros, animar uns aos outros, ele poderia dizer, poxa, meu irmão, legal, mas talvez não seja isso agora, mas ora aí, pede a Deus para ver se é certo ou não. Aí vai logo, pá. Aí, Manuel, é um matador de sonho. Deus disse para eu não contar mais nada para ele, que ali é um matador de sonho. E a gente tem que ter cuidado. Vazé, pode falar. E temos que ter muito cuidado. A gente viu o exemplo de José. Tem pessoas que não querem o nosso bem, não. Quando a gente fala algo que a gente pretende, né, conquistar, em busca, estar na luta ali, e aí vem o que a gente não quer ouvir, na verdade. Né? Mas a gente que buscou ouvir aquilo. E, na verdade, era uma pessoa que eu estava sempre botando para cima. Sempre, né? Ao todo o tempo, às vezes até coisas que eu falei, rapaz, né? Eu falava para aqui depois, não é necessário, não, mas não, vai que você vai conseguir, vai, não, estou aqui para te apoiar, pode contar comigo. Sempre foi assim, sempre, até nos momentos difíceis, eu sempre falava, estava do lado, não, pai, vai, pode ir. Qualquer coisa que aconteceu, eu estou aqui para dar esse apoio. Eu fui encontrar um só. Eu falei, meu Deus, aí algo dentro do meu coração, ó, você é um matador de sonho, pai, mas não... Isso é muito interessante mesmo, porque outro dia mesmo um colega falando comigo sobre fazer. Aí ele contou para mim, né? Eu falei para ele, olha fulano, é o seguinte, eu vou dar um conselho a você. Os seus planos, quando você tem um plano para fazer, primeiramente, a Deus, segundo, seu pai e sua mãe. Nem para mim você deve contar. Tudo bem, você confia em mim. Porque às vezes você fala para alguma pessoa que diz que esse é seu colega, e esse colega praticamente tira esse seu sonho de você, que é logo uma dificuldade. E é verdade. Isso. Ainda temos tempo? Já acabou. 2 minutinhos, né? Então, vamos já fazer nossas considerações. Ainda faltou bastante coisa ainda aqui, mas fica para uma próxima, né? Próxima tão perto não, viu, Jussara? Paulo ainda fala, né? Parte 2 ainda de Cristo em mim, que vai falar sobre a conduta de nós como cristãos e que essa conduta reflete na sociedade. Como eu trato o meu filho, como a esposa trata o marido, como o marido trata a esposa, né? E Paulo ele fala isso também. Isso reflete e faz mudança e traz mudança para a sociedade, né? Nós veremos isso no próximo capítulo. Nos próximos capítulos, não vou dizer também tão longe, mas também não tão breve.
né, desde já nós queremos agradecer, né, pela oportunidade que nós tivemos hoje, né, e dizer que foi bom partilhar, né, desse conhecimento de Cristo. Maravilha, maravilha. Eu gostaria de perguntar o que você leva dessa lição de hoje? O que eu levo para mim, uma frase, né? É muito interessante, porque a gente, na nossa mente, a gente amarra a lição. É que Cristo em mim é todo dia. Todo dia, Cristo em mim. Aceitei a Jesus, ponto final. Não, vem um processo de transformação. Então, Cristo em mim todos os dias, é a minha lição. Alguém aí, qual é a sua frase, seu resumo do que foi dito hoje? Vem aqui ligeirinho para falar no microfone. Sem vergonha, no bom sentido. Mesmo às vezes que você não queira, né? É, justamente. Às vezes eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia. Perfeitamente. Olha aqui, ó, o que vocês também falaram tem um pouco a ver com isso aqui. O que nós pregamos? A Cristo o quê? A Cristo em festas? Foi? Cristo estava badalando por aí? Não, ele veio com um projeto de vida para nos trazer salvação. Nós pregamos a Cristo o quê? Crucificado. Então, nós também fomos crucificados com ele. E ele não está aqui, ressuscitou. Nova vida. Cristo em mim é nova vida, né? Sueli, vem aqui para falar. Dá um microfone ali para a Sueli. Neide, você, Marcos, Jacira, vamos lá. Bom, o que ficou bem forte para mim é a renúncia à carne. Essa carne, às vezes, grita dentro da gente. Nossa, demais. Enquanto o Emanuel estava citando, né, essa parte, eu estava aqui falando com Jacira e Marcos, que teve umas 2 vezes, né, que a carne estava bem aflorada. E alguém contou algo assim bem forte para mim. E eu tomei as dores daquela pessoa. Eu disse, você devia fazer assim, falar isso, assim, assim. Aí depois o Espírito Santo falou no meu coração, eu disse, esquece tudo que eu falei, não faz nada disso. Porque o Espírito diz que é para a gente agir de outra forma. Isso. Porque se a gente realmente não vigiar e não renunciar a isso aqui, a gente se dá mal. Com certeza. O que eu aprendi, não só aqui, como uma complementação, que a vida cristã, uma vez eu ouvi de um casal que está fazendo 60 anos de casado, e aí o pessoal fica, né, poxa, qual o segredo? Ele disse que o que eu ouvi daquilo ali, que eu levei para a vida toda, ele disse assim, a vida de casado é igual a vida cristã, é uma construção, você todo dia bota um tijolinho, né? Então, bacana, ou seja, bacana. É uma luta, né, diária, constante, e ele falou de indústria, falou de comportamento. Eu já trabalhei em vários lugares, já levei 15 anos numa empresa, 8 em outra. E eu me lembro que a gente sempre, quando chega, a gente vê pessoas dizem, aí a questão eu quero ver até quando vai ser, porque aquele outro chegou com a Bíblia desse tamanho, hoje está assim, está assado. Mas graças a Deus, em momento algum, né, eu me levei, eu deixei sair todo o tempo, dando exemplo, não deixando, até profetizava, eu quero ver até quando vai ser. Mas graças a Deus, até os dias de hoje, não é diferente, né? São pessoas que, aquele ali é cristão, não é mais, está assim, está assado. Então, uma vigilância constante, que a gente não é perfeito, a gente cai, a gente erra, mas a gente tem sempre que estar, né? O alvo é Cristo, para a gente não deixar acontecer. Mas o segredo é esse, é todo dia botar um tijolinho, é uma construção. A vida cristã, a vida de casado, a vida do dia a dia, é aquela luta. Então, você bota um tijolinho hoje, né? E amanhã é outro, o segredo é esse. Perfeito. Neide, depois Jacira. Cristo em mim é cada segundo das nossas vidas, né? E cada segundo que a gente vai vivendo, a gente tem que estar vigiando o que nós vamos dizer. Nós temos que ser mais de Cristo, mais de a gente, né? Porque menos de mim, mais de Cristo, que Cristo esteja a cada momento em nossas vidas. Isso mesmo, Neide. Isso. E outra coisa que a gente não pode deixar é Satanás ficar dizendo para a gente que a gente não consegue. Sabe? Isso a gente não tem que dar ousadia a Satanás. Né? Então, é todo dia assim, Senhor, olha eu aqui de novo.
E Deus está lá. Eu estou aqui com a mão para você estendida. Vem, né? Porque Deus é amor de verdade e sabe das nossas limitações. Jacira. A minha experiência, como eu estou contando aqui a sua, é que o povo, quando diz, né, aceitei a Jesus e continua com cigarro e com seus vícios. Eu acho assim, se a gente aceitou a Jesus e aceitou de coração, a gente tem que largar o nosso vício, tem que largar. E não é dizer que eu vou orar para Deus, que Deus vai coisar. Não, a pessoa tem, Deus deu o livre-arbítrio. Se Deus deu o livre-arbítrio, a gente tem que ter tomar nossa posição. Eu não vou fazer mais e Deus vai me ajudar. Então, eu sempre na minha vida fiz isso. Eu me lembro que desde 9 anos de idade eu bebia, era bebida direto, até os 16 anos. Mas os 16 anos, quando eu comecei a namorar com o Chico, eu disse, não vou beber mais, e não bebi mais. Passei, quer dizer, a gente aceitou a Jesus, eu não estava mais bebendo, mas foi uma coisa que eu disse, não vou fazer mais. E se a gente disser, não vou fazer mais, a gente não faz. Tem gente que diz, não, eu aceitei a Jesus, volto a largar o cigarro, Deus vai me ajudar. Mas se a pessoa não tiver força de vontade, livre-arbítrio para largar... Muito boa a sua palavra. Tem uma linha terapêutica que diz, nós temos poder de escolha. Nós temos que mandar um recado para o cérebro. Eu não farei mais, eu não beberei mais, eu não fumarei mais. Aí, Jussara, mas é só basta dizer isso? Não. Vem o desejo, vem. Mas quando eu mando o recado para o meu cérebro, o cérebro já vai começar a pensar diferente. Muda o pensamento que muda o comportamento. Por isso que é a mente de Cristo, Cristo em mim, não é? E eu dizer, eu quero esse Cristo. Eu quero esse Cristo. Gente, que delícia, viu? Parte 2, tem parte 2, eu devorar. A turma de domingo passado também foi show de bola. Agora vocês, parte 2. Vou chamar o pastor Arno para fazer o encerramento. Domingo que vem, cristão fora da forma do mundo, com os professores Gorete e Rogério. Me veio à mente a palavra do apóstolo Paulo, que no lamento assim, bastante profundo, ele diz assim, ele colocou dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. É a nossa luta. Paulo tinha essa luta e diz assim, quando é que vai acabar esse negócio? Né? É uma luta constante. Então, essa busca de Cristo em mim tem que ser realmente levada muito a sério, porque não é fácil. Que o inimigo não tem interesse que nós tenhamos uma vida que, digamos assim, brilhe aí fora. Não. Ele quer ofuscar esse brilho de todo jeito. A gente precisa estar sempre atento e vigilante quanto a isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez por esse maravilha desse estudo dessa tarde. Obrigado porque tu usaste teus servos, Emanuel e Cristirene, na orientação nesse estudo, ó Deus. Obrigado por todos os participantes que deram assim a sua contribuição. E faz, Senhor, que nós possamos realmente viver Cristo no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Próximo domingo. Tchau, tchau.